Misericórdia, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Mais um dia de vitória. Vou cantar um hino da harpa. Quem tiver harpa que me acompanhe, se Deus quiser. Hino 3 da harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, aleluia, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É o meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É o meu Rei, é meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É o meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória, glória, glória a Deus. Vou cantar o hino 15 da harpa cristã. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Glória a Deus. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri
e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer ali na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Aleluia, glória a Deus. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Hino 18, da harpa cristã. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai, glória a Deus. Com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Hino 20 da harpa cristã. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, glória a Deus. Se estás tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus, glória a Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, glória a Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, aleluia. Porque só Ele vos pode salvar.
olhai pro Cordeiro de Deus. Amém? Se estás cansados e sem mais vigor, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai, 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 olhai pro Cordeiro de Deus, de Deus, de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Glória a Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus, se na vossa senda sombras vêm cair. Olhai pro Cordeiro de Deus, Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai pro Cordeiro de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Olhai pro... Estamos cantando o 20 da harpa cristã. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus, de Deus, de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Glória a Deus, amém? O sono querendo chegar, 00:45. É muito hino lindo, né? Eu gosto de cantar hino da harpa. Às vezes, quando eu estou passando por algum processo que eu tenho que orar, eu subo para um monte com a harpa. Aí vou cantando os hinos, como fala o missionário R.R. Soares, a gente canta os hinos mais alegres. Aí eu pesquei essa ideia dele. Às vezes eu estou no monte, em algum processo difícil, aí eu começo a cantar os hinos mais alegres da harpa. E ali a gente tem uma força espiritual renovada para estar buscando pela nossa família, até mesmo por nós, né? E no 24 da harpa cristã, não lembro muito bem a melodia dele, mas a gente vai cantar. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher, e os corações com muito poder. 24 da harpa cristã. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos renovar e batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz de Jesus, o preceptor que veio ficar com os servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor, glória a Deus, que os encheu com seu vigor, poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar, glória a Deus. Sim vem, ó chama divinal, teus servos batiza. Aleluia. E começaram a falar, repletos de poder, glória a Deus, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador, glória a Deus, poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem-nos, aleluia, glória a Deus, nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batiza. E quem deseja receber
esta água salutar, que é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração, poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Maravilha, amém? Que Deus possa nos abençoar e abençoar a todos em nome de Jesus. Eu vou cantar mais um, hino 28. Eu creio que o Senhor já nos abençoou nesta madrugada, amém? Eu creio que a resposta já veio e que hoje vai ser um dia de vitória, um dia de agradecimento, de gratidão, e o Senhor vai continuar alegrando nossos corações. Aleluia, glória a Deus. O luto é uma coisa muito difícil de se passar. Eu vi, a minha mãe passando pelo luto, e ela passava calada, às vezes ela ficava triste, pensativa, mas ela nunca falou a respeito, Eu lembro que ela sempre falava da data do aniversário da minha avó. Olha, hoje é o aniversário da sua avó. Aí eu ouvia, falei assim, amém e tal. Mas depois, quando ela partiu, que eu entendia por que às vezes ela ficava em silêncio, pensativa, porque de uma certa forma a gente tem um cordão umbilical ligado com aqueles que são da nossa família, Principalmente com a mãe, com o pai. Então a gente fica ali ligado na pessoa ainda, mesmo quando a pessoa passa para outro plano. E isso é uma coisa inexplicável, Os anos passam. Minha mãe partiu dia 21 desse mesmo mês, 21 de setembro de 2022. Passa ano, vem ano, e é como se fosse ontem, a partida dela. Eu posso estar fazendo o que eu for, estou almoçando, estou evangelizando, estou na live, qualquer lugar que eu estou, os pensamentos são presentes, Porque é uma coisa inexplicável, Eu lembro que antes dela partir, eu comecei a notar uma certa... um início de um Alzheimer, Então eu falava assim, Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu não vou aguentar. E ela pensar, e ela falou, você está pedindo a minha morte. Eu falei, minha irmã, a senhora não sabe de nada. Aí teve uma vez que passou de novo, aí ela demonstrou de novo essa deficiência. Aí quando eu falei, Senhor, não vou aguentar, ela falou, você tem que ser forte. Porque eu creio que Deus já tinha também falado com ela, E eu passei por... foi muito difícil, ainda é muito difícil. Às vezes eu quero ficar isolado, eu com Deus. Mas a esperança, que nós temos, que fala lá no capítulo 21 de Apocalipse, Que é novos céus, nova terra, tudo novo, na glória, para a glória de Deus. Nós vamos estar com a nossa família, Numa cidade toda de ouro, Uma cidade maravilhosa, preparada por Deus. E tem um livro chamado Divina Revelação do Céu, cujo sobrenome da escritora é Baxter com X. E o testemunho em áudio é 3 horas de áudio. Um dos trechos que ela fala que ela viu no céu, ela disse que via os anjos levando bloco de diamante para colocar nas mansões dos crentes. E o interessante é que às vezes a gente fala de algum testemunho, de um sonho, de uma visão, Mesmo a pessoa sendo evangélica, sendo cristã, ela às vezes duvida, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Você fala um versículo para a pessoa diz que só acredita se tiver na Bíblia. Aí você tem que correr para pegar a Bíblia para mostrar a pessoa, E Jesus falou para Tomé, não seja, assim, isso que você é, mas seja um crente, Aleluia, glória a Deus. Então,
em Apocalipse, diz que o muro da cidade, toda cravejada de pedras preciosas, e diz também em Apocalipse que a fábrica do muro é de jaspe, né? Então, a glória, né, que há no céu não é uma glória terrestre, né? E a Bíblia diz que o corpo do anjo é um corpo celestial e o nosso corpo é um corpo terreno, né? Então, a glória que Deus está preparando, né? O apóstolo Paulo falou que nem passa pela mente do ser humano, é uma coisa extraordinária. Esses dias eu sonhei que... Foi quase 30 anos pedindo para o Senhor para ver os anjos, né? Um dos sonhos que eu tive com o anjo foi que eu vi um príncipe, né? Um príncipe de ouro. Ele era mais alto do que uma casa de 2 andares, porque de onde eu estava eu via a cabeça dele assim passando, né? Mas eu não sabia o que era. De repente aquilo me aproximou rapidamente do local e quando eu vi era aquele príncipe de ouro gigantesco. A roupa dele era de ouro, um príncipe de ouro. A coroa dele era de ouro, o cetro de ouro, né? aquela haste, aquele bastão com a bola na ponta, o sapato de príncipe de ouro, né? A roupa de príncipe de ouro, e a pele dele era de ouro. Ele era um anjo literalmente de ouro, coisa tremenda, que quando deu 4 horas da manhã eu estava acordado. Então a glória que tem no céu, as coisas que a gente vai ver, né? Os anjos, né? As reuniões, tudo que é maravilha, né? Que a gente vê. O interessante é que eu estou na live de madrugada. Mas daqui a pouco eu vou fazer essa live a respeito de Daniel. E Daniel foi um homem de Deus que pedia perdão pelo povo, pedia perdão por ele próprio, estava sempre orando, sempre orando. Quando ele entrou na cova dos leões foi porque ele estava orando. Então, o interessante é que uma das leituras que eu fiz, né, porque eu comecei no capítulo 1, 2, 3, 4 e fui lendo todos os capítulos do livro de Daniel. E foi quando apareceu, agora quando eu li, eu creio que foi no capítulo 9 ou 8, que o anjo Gabriel apareceu para ele, veio voando, na Bíblia diz que ele veio voando rapidamente e começou a interpretar o sonho, as visões que ele teve para ele, né? Então, no Novo Testamento, o mesmo anjo apareceu para Maria, né, para falar a respeito do bebê e tudo. E antes de João Batista nascer, naquele ano o pai de João Batista foi escolhido como sacerdote, né? Então ele estava ali, né, fazendo a manutenção do templo, porque era uma coisa muito séria, nem todo mundo podia entrar, né? E ele estava lá limpando o templo e o anjo apareceu. Ele ficou muito temeroso, né? E o anjo falou para ele: olha, vocês vão ter um filho. Sendo que ele era de idade, a mulher dele de idade, uma mulher estéril, e ele falou: e para você saber que você vai ter um filho, e por você ter duvidado, você agora não vai falar mais até o dia que você der nome à criança, que o nome da criança vai ser João Batista. Aí no dia que a criança nasceu, né, eles pegaram uma tabuinha com giz, alguma coisa para escrever, levaram para ele e perguntaram o nome da criança. Aí quando ele falou João Batista, né, escreveu lá João Batista, aí ele voltou a falar, né, para confirmar realmente que o anjo esteve ali. Nascimento de Sansão, né? O anjo também foi na casa de Sansão para anunciar o nascimento da criança. O anjo também foi na casa de Abraão para anunciar o nascimento também, né, do menino. E Deus foi fazendo a obra, né, mostrando também, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, o anjo passou pela casa de Abraão primeiro. Então nós sabemos que existe um mundo espiritual, né? E que a Bíblia relata que esse mundo espiritual é real, né? Então muitas pessoas, né, elas têm o dom de ver um anjo assim como a gente se vê. Mas devido à incredulidade de muita gente, Deus não opera tantas maravilhas como foi o caso que Jesus falou, né? Poderia ter feito mais milagres naquele lugar, mais maravilhas,
mas por causa da incredulidade, Deus não operou. Deus pode curar uma doença de qualquer tipo que seja, né? Mas muita gente não tem fé para ser curado, né? A pessoa duvida que Deus tem essa capacidade, né, de multiplicar um pão, de multiplicar os peixes, de tirar água da rocha, de fazer chover maná, não é verdade? De abrir o mar, né? De fazer um machado flutuar no rio. Muita gente duvida até que Elias não foi sepultado, que veio um carro de fogo do céu e levou ele, né? Então nós temos que ter fé, né? Fé em Deus, acreditar nas maravilhas de Deus, porque para quem não precisa, né? Uma vez Deus falou para mim, essa pessoa está fazendo isso porque ela não tem nada a perder. Para quem não precisa, né? A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Para quem não precisa, a gente pode ficar pregando aqui durante 10.000 anos, que a pessoa com o coração fechado para Deus, ela sempre vai dizer que não acredita, que não crê, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Mas a pessoa que precisa, quando chega a hora de precisar, ela tem que se humilhar e entender que Deus é maior e está no controle de tudo. Dentro do mesmo livro, né, de Daniel, nós vemos que o Senhor mostrou seu poder de diversas formas. Quando eles pegaram os utensílios da casa de Deus, né, para ali fazer festa, apareceu uma mão na parede, né, e escreveu umas letras lá. E o rei queria que os pessoal interpretasse, né, o que estava escrito ali naquela parede. E ninguém sabia o que estava escrito. Chamaram Daniel, e Daniel leu, né, a interpretação e falou: olha, esse Mene, Mene, Tekel, Parsi que está escrito aí é o julgamento, o teu julgamento, o julgamento do teu reino, e você vai perder o teu trono. Diz as escrituras que no mesmo dia que a mão escreveu, quando acabou a festa, passou a noite, eles mataram o rei. Então, Deus ali se mostrou como Deus de já, né? Então, nós temos que acreditar que de uma hora para outra, o Senhor pode operar. Eu lembro que eu tive uma infecção muito forte e a minha urina estava vermelha igual sangue, e eu fiquei paralisado na cama. E eu não podia cochilar nem dormir porque era uma febre terrível na minha cabeça, que parecia que eu estava pegando fogo na cabeça. Então eu tinha medo até de cochilar. Aí o pessoal já estava preparando para me levar para o hospital e eu não queria ir, né? Ah, tem que te levar para o hospital. Eu falei, não quero ir. Aí eles querendo me levar, mesmo sem eu querer ir. Aí nisso eu escutei aquela voz do Senhor falou para mim: vou te dar um presente. Na mesma hora eu levantei, fui no banheiro, a urina já estava branca de novo. Saiu todos os sintomas de febre, de tudo, voltei ao normal. E até hoje, graças a Deus, eu nunca mais tive aquilo. Então a nossa mente, a nossa fé tem que estar viva no Senhor. A Bíblia diz que quem tem fé, ele consegue mudar uma montanha de lugar. Então o que seria a fé? Quando Jesus andou no mar, os discípulos começaram a gritar no barco pensando que era um fantasma. Aí Jesus chamou a Pedro, ele andou em cima do mar também junto com Jesus. Para vocês verem o que é a fé de uma pessoa. Pedro andou junto com Jesus no mar. Tem noção do que é uma pessoa, um ser humano andar no mar? Mas só que teve uma hora que ele duvidou. Quando ele duvidou, que ele começou a afundar, o Senhor ajudou ele, pegou a mão dele, levantou ele e falou: olha, você não pode duvidar, né? Por que você duvidou? Então tem coisas extraordinárias acontecendo na terra, na vida daqueles que acreditam em Deus e que têm fé. Amém? Então quando a gente vai buscar ao Senhor, a gente tem que buscar com fé, porque se a gente tiver dúvida, a gente não recebe a nossa vitória. Amém? Eu deixo vocês, né, na paz. Eu, de repente, né, eu recebi um comunicado aqui para fazer uma live. Eu entrei assim, sem nenhuma perspectiva de o que eu ia fazer, falar. Mas como eu gosto muito do hino da harpa,
eu comecei a cantar e veio essa mensagem, né, para mim poder falar, dar testemunho e tudo. E eu sei que o Senhor, Ele está no controle, né, das nossas vidas. Então nós temos que acreditar que amanhã ou que hoje tudo será diferente, né? Muitas das vezes eu estava querendo pagar uma conta, precisando de resolver um problema. Aí eu ia para o monte, né, orar. Quando eu voltava do monte já tinha resposta, né? Conheci também um irmão que até acampava no monte e de lá ele ligava para a esposa. Conheço ele, aliás, irmão André. E ele pergunta: já resolveu? Não, já resolveu? Não, já resolveu. Aí ele voltava do monte. Então a gente tem que acreditar. Eu sonhei que tinha uma muralha em volta do monte, uns 6 metros de altura. Né? E eu creio que ali é um local também que eu já fui curado no monte. Também eu creio que Jesus, nós fomos ler na Bíblia em Lucas, Jesus ele subiu o monte, né, de noite e de manhã ele estava, né, ensinando no templo. E nós tivemos um alerta feito pelo apóstolo Paulo para sermos imitadores de Cristo, né? Então, as armas espiritual que Jesus deixou, jejum, oração e monte, muita gente, né, sai da ligação de Deus, fala o que quer e o que não quer, e não analisa as escrituras e fica dando conselho errado para os crentes. E nós temos uma vida espiritual que tem que estar renovada, reforçada, e através da oração, né, é como fala Daniel, né, rogos e jejum, oração, rogos e jejum. Temos que buscar Deus. Na época que Abraão teve seu ministério, Deus mandava ele para o monte, era dias andando para chegar no monte. Aqui tem monte que eu olho assim ao longe, né? Que se eu fosse a pé ia ser a mesma coisa, ia ser dias para me chegar lá. Né? Hoje em dia eu vejo vídeos aí dos jovens correndo 15 quilômetros, 20 quilômetros, que é uma coisa extraordinária. Né? O jovem vai correndo, ele não vai andando, ele vai correndo. Né? O jovem saiu de Caxias, foi parar lá no Vidigal, tem os vídeos, ele correndo. Né? Então quando a gente vê que Deus mandava o homem andar da onde ele estava, 3, 4 dias andando até o monte, é porque ele sabia que o homem tinha capacidade para andar, né? E eu acho impressionante que Jesus ele gostava de monte, né? Até no sermão, quando fala sermão da montanha, né? Ele já estava no lugar mais alto para falar com o povo, que era a multidão de 5.000 almas ali, né? E ele tinha que estar no lugar alto para conseguir falar. Outra hora ele ficava de dentro do barco, que era muita gente. Mas oração mesmo, ele estava no Monte das Oliveiras, né? Orando. Inclusive, no dia que pegaram Jesus, ele estava orando no monte, né? Então, nós temos que ver qual tipo de busca espiritual que nós estamos fazendo para renovar nossas forças, né? Porque às vezes a gente está sem força para tudo. Mas quando você sobe um monte, você volta, aconteceu alguma coisa ali. Eu me lembro que uma vez eu fui no Monte de Irajá, fui orar lá. É um monte que fica na estação do metrô de Irajá. Aí, quando eu cheguei em casa que eu voltei do monte, eu senti um negócio diferente, porque eu estou acostumado nos montes daqui de onde eu moro, mas esse tinha algo ali diferente naquele monte, eu não sei explicar que tipo de unção foi aquela que eu senti, mas foi uma coisa forte, uma coisa diferente. Aí teve uma vez que eu fui procurar na internet, naquele monte, ver o nome do monte, aí o nome do monte é Escada de Jacó. E a história de Jacó fala sobre os anjos que ele viu no sonho, descia numa escada, subia e descia, né? Que ele até marcou o lugar com a pedra e tudo. Então a gente vê que o monte, se não tivesse efeito, né? Se o monte não fosse uma coisa realmente boa para o crente, por que essa multidão ia sair de casa para ficar subindo o monte para ir ali? Um lugar que para quem olha com o olho carnal, com o olho físico, é simplesmente uma montanhazinha, não é nem muito alta, que a pessoa subiria e descia, não resolveria nada, não teria nenhum efeito. Mas para aquela multidão que está ali, né, que sobe, né, ela sabe que tem um mistério ali. Eu conheço muita gente que teve causa impossível, fez campanha nesse monte de Nova Iguaçu chamado Monte Oreb, e a causa foi resolvida, fui testemunha de ver que a vida da pessoa mudou. Mudou mesmo para melhor, entendeu? Então a fé
que nós temos no nosso Deus tem que também mostrar o fruto, né, da fé, também a ação, né, que é orar de madrugada, jejuar, né, é subir um monte, buscar pela vida espiritual. Essa vida espiritual dessa busca, ela nos traz o azeite, tão precioso azeite, né, que é o Espírito Santo, né, quando a gente está buscando a Deus. Eu me lembro que nos anos 80 tinha uma profeta chamada Irmã Gilda, e essa irmã, ela ia em vários lugares, em vários cultos de vários bairros, de vários lugares, né? E ela falava que era a fonte. Eu vou buscar na fonte A, na fonte B. Uma vez eu lembro que eu fui com ela numa vigília em Olaria, um mistério profundo naquela vigília. Me levou também num culto de ação de graça no Morro do Juramento. E ela era assim, ela estava sempre em movimento, era uma profeta de Deus, uma mulher de Deus. Então a gente, mas eu não acredito que essa busca vai me trazer o azeite, né? Aí quando a gente vê na Bíblia as virgens loucas e as virgens sábias. Quando Jesus chamou a igreja que tinha o azeite, né, que eram as virgens que tinham o azeite, acho que não tinha, correram até elas para querer o azeite delas, né? Olha, me dá um pouco do azeite de vocês para nossa lamparina, porque nós não podemos chegar até o noivo sem azeite. Aí elas falaram assim, olha, o azeite que nós temos é para o nosso uso, para chegarmos até o noivo. Se nós dividirmos com vocês o nosso azeite, nós não vamos conseguir chegar até o noivo, vai ficar vocês sem chegar e nós também não. Então aquelas noivas, né, do azeite entraram naquela porta, a porta fechou, e as loucas que não tinham azeite foram bater na porta, e a Bíblia diz que ele falou, não vos conheço. Então, por que aquelas noivas eram conhecidas? Porque elas estavam buscando, elas estavam botando ação na fé delas, né? Não é uma coisa aparente, é uma fé viva, né? Então, nos dias que nós estamos vivendo hoje, né, são dias que nós precisamos do azeite do Senhor, né, para resolver nossas coisas, né, para estar agindo as nossas coisas. Às vezes a pessoa tem uma fraqueza, uma tristeza. Por quê? Porque ela não está com a força daquela unção do Espírito Santo para lidar com as coisas da vida, né? Jesus jejuou 40 dias no deserto, né? Por que Jesus jejuaria tanto tempo? Para que uma pessoa vai ficar, eu vou ficar sem comer? Não, é um sacrifício a Deus pela sua renovação espiritual, pela sua vida espiritual, pelas causas impossíveis, né? Que às vezes a gente faz o voto com Deus. O voto é uma coisa centenária, que milhares de anos que a Bíblia já fala sobre o voto, né? Então, às vezes a pessoa está numa causa impossível, ela vai fazer um voto com Deus, né? Para que Deus venha resolver aquela questão, né? Muitos votos já fiz, muitas coisas Deus já resolveu, né? Eu me lembro de uma pessoa uma vez doente e eu orei a pessoa, saiu 3 setas da pessoa e a pessoa levantou na mesma hora boa. Aí o Senhor falou para mim, olha, eu fiz a minha parte, agora você faz a sua. Porque eu já fiz voto para evangelizar no ônibus, voto para evangelizar na feira, entendeu? Então quando eu me lembro das operações de maravilha que Deus já fez, eu vou pagar meu voto, né? Então nós, aqui na Terra, somos dependentes de Deus. A gente não tem que conviver com a opinião de A, de B e de C, não. Tem hora que não dá tempo para isso, entendeu? Não dá tempo de ficar consultando, não, que Deus não gosta nem que a gente fica consultando ninguém, não. A gente tem que correr para os pés do Senhor, né? E pedir misericórdia, porque às vezes não dá tempo, né? Então, esse exemplo, né, que Deus tem nos dado nesta noite é de buscar o Senhor com fé, né? Porque, como eu falei, Pedro, ele andou em cima da água, né? Ele andou em cima da água. E por que ele afundou? Porque ele duvidou. Então, nós podemos alcançar coisas que aos olhos humanos é impossível, né? Porque se a Bíblia não registrasse que Pedro andou em cima da água, assim como Jesus andou em cima da água, a gente não ia acreditar. Se a Bíblia não dissesse que Deus tem capacidade para fazer uma pessoa andar em cima da água, que tem capacidade para abrir o mar
e fazer uma estrada seca no meio do mar, que a Bíblia diz que o povo hebreu andou com o pé seco no meio do mar, a gente não ia saber, né? Mas se a gente sabe que Deus tem essa capacidade de abrir o mar para uma pessoa passar dentro, para uma pessoa andar em cima do mar, o que vai ser impossível para nós pedir ao Senhor? E a Bíblia fala que não há impossível para Deus, né? Aquilo que é para a gente impossível, para Deus não é. Tudo que a gente pediu ao Senhor, crendo, a gente vai receber, segundo as palavras do Senhor Jesus. Tudo que a gente pedir no nome do Senhor Jesus, Deus faz, né? E muitas das vezes chega o tempo do cristão, né, de passar para o outro plano, né, de ir até o Senhor. Então o Senhor fala, olha, já chegou o tempo, começa a mostrar em sonho, começa a usar os vasos, preparar a pessoa, né? Como foi o caso da minha mãe que eu contei aqui, o Senhor usou os vasos, mandou ela se consertar, me mostrou em sonho ela bonita, com um terno, com blazer azul, com a saia comprida, né? Tava bonita, nova. Aí quando eu falei para ela, ela falou, ih, morri. Aí demorou, acho que foi só um mês para ela fazer a passagem dela. E muitas coisas, né, o Senhor mostrou pra gente, nos preparando, né, que ela já estava partindo. Mas tem pessoas que não, às vezes o caso da pessoa, a gente vai orar, vai fazer um voto ao Senhor, né, vai buscar fazer uma campanha pela pessoa, e a Bíblia diz que quando o doente, né, a pessoa, o crente estiver doente, chama os presbíteros, que eles vão orar e Deus vai perdoar o pecado daquela pessoa, ela vai ficar boa. Está dentro da Bíblia isso, não é uma coisa inventada, né? Chama os presbíteros, que eles vão orar e a pessoa vai ficar boa. Deus vai perdoar o pecado daquela pessoa, porque quando Jesus curou uma pessoa que estava com uma causa de doença, ele falou assim, olha, vê que estás são, vai, não peques mais para que não te suceda uma coisa pior, né? Então o Senhor vai curando, vai dando a vitória, mas a gente tendo a consciência também, né, de que temos que fazer a vontade do Senhor e andar conforme as Escrituras manda, né? Porque tem muita gente que quer seguir o seu próprio caminho, né? Seguir a sua própria estrada. Mas a única estrada que leva até a vitória é Jesus, né? Eu vou encerrar a live aqui, mas como eu falei, né, que a gente possa, né, acreditar nas Escrituras, né, analisar as Escrituras. A Bíblia fala, errais porque não conheceis as Escrituras. Tantas coisas, eu fiz essa live diária, né, desde a semana passada que eu estou fazendo, falando sobre Daniel. Eu li do capítulo 1 ao 9, ontem eu li o 9, né, e é tanta coisa linda que tem ali de ensinamento, né, daquele jovem que tinha tanta fé, ele pedia perdão por ele, pelos moradores também da cidade dele, né? Os anjos vinham voando para conversar com ele, Deus mostrava visão, Deus mostrava sonho, ele interpretava sonho, jogaram ele dentro do fogo com os amigos dele, e Deus entrou no fogo junto com eles, e o rei olhou e falou, nós não jogamos 3 no fogo? Eu estou vendo 4, tem um semelhante ao filho dos deuses que andam passeando dentro do fogo. Aí ele chamou o jovem saiu de lá de dentro ileso, nem um chamuscado do cabelo tinha. Sendo que os soldados mais fortes dali que tinha que jogar o jovem dentro do fogo, o fogo estava tão intenso que eles caíram mortos já só em chegar perto do fogo. Sendo que os jovens entraram e saíram ileso. Então Deus tem o domínio também do fogo, né? Nós falamos aqui que Pedro andou em cima do mar, Jesus andou em cima do mar, Pedro também andou, né? Sadraque, Mesaque e Abednego entraram no fogo, saíram ileso, né? Jonas foi lançado no mar porque Jonas era para ir para Nínive e foi para outra cidade. Também fiz uma live sobre isso. E nesse meio termo que ele foi lançado no mar, o navio estava quase a partir, né?
O navio sacudia de um lado para o outro, porque era vento, era mar agitado. Aí Jonas falou, olha, isso aí está acontecendo, é Deus que está fazendo, porque ele mandou eu ir para Nínive e eu vim para cá, para outra cidade, né, nesse navio. Aí falaram, me joga no mar que vai se cessar o mar. Aí quando eles jogaram Jonas no mar, Deus falou com o peixe engoliu a Jonas e levou ele 3 dias e 3 noites lá, levou para a cidade de Nínive. E lá Deus falou com o peixe novamente, o peixe jogou Jonas na cidade que ele queria. E nisso, como nós já falamos que Jesus andou em cima do mar, ele tem o controle das águas, né? Tanto que quando Jonas estava no barco, naquele navio, o vento, né, soprou fortemente ali para partir aquele barco praticamente no meio, aquele navio, da mesma forma que as águas também estavam agitadas. E quando eles jogaram Jonas na água, Deus ordenou e o vento e o mar cessou. Ou seja, o Senhor tem controle das águas, do vento e do fogo, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro do fogo, né? E muitas outras maravilhas, né? Jesus fez a multiplicação do pão, do peixe, não é verdade? Lázaro estava 3 dias morto e a irmã dele falou, olha, o senhor demorou muito, agora não adianta mais, ele já cheira mal. Aí o Senhor falou, eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então nessa noite é uma live para que a gente venha crer para ver a glória de Deus. Amém? Eu creio em nome de Jesus que essa madrugada é uma madrugada de vitória, que quando eu acordar, eu já vou acordar com a resposta em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Foi uma conversa maravilhosa. E daqui a pouco eu estou entrando na live para fazer a live que eu estou fazendo sobre Daniel. Amém? Já cliquei aqui para encerrar a live, mas alguma coisa está acontecendo que ela não está parando. Mas de qualquer modo eu já encerrei aqui o que eu queria falar. Vamos continuar, agora a gente encerrou.